tá? Essa palavra hoje é para aqueles que têm sede e fome. Fome e sede, sede e fome. Livro de Juízes, capítulo 15, a partir do verso 10. Por favor, coloque no telão, eu vou ler essa história e depois eu quero trazer essa meditação aqui. Inclusive, irmão, Deus me orientou que pastores de outras igrejas, de outras cidades, que desejarem participar dessa oferta, tá? Eu vou ter um espaço depois com eles de uma mentoria sobre oração, consagração, vida com Deus e crescimento de igreja. Eu quero ter uma mentoria com eles, mas eles têm que se comprometer também com alguma coisa. Então eu vou estar fazendo isso para, que haja uma liberação aí nessa zona da mata, em todos os lugares também, tá? Para que o que Deus vai fazer, Deus falou que essa igreja seria um farol, tá? Então isso vai, nós éramos adolescentes quando Deus falava isso para nós. E várias vezes Deus já confirmou, seria um farol nessa cidade, tá? Diz assim, olha, Juízes 15, verso 10, a partir do versículo 10, por favor. Diz assim: perguntaram-lhes os homens de Judá, por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então, o que é? Os filisteus pegaram 3.000 homens, porque Sansão tinha feito algo com eles, e os filisteus dominavam sobre Israel naquela época ali. E Deus levantou Sansão para libertar. E aí, Sansão teve uma vitória sobre eles, eles ficaram revoltados, juntaram 3.000 homens e foram prender Sansão. E chegaram no território onde Sansão estava, tá? E o povo de Judá perguntou: olha, o que vocês vieram contra nós aqui? Eles falaram: nós subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? Então lhes responderam: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Foi o que Sansão disse. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então eles foram lá, fizeram um combinado com Sansão: olha, eles querem que nós entreguemos você para eles, Mas eles sabiam, que Sansão tinha uma força sobrenatural de Deus. E então Sansão falou assim: olha, tudo bem, mas vocês juram que vocês mesmos não vão me ferir? Então eles disseram para Sansão: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. Porque eles se sentiram ameaçados pelos filisteus, suas famílias ameaçadas por causa do Sansão, que era israelita. E então o povo de Israel, falou: então você finge que nós estamos te entregando para eles, para você entender o contexto aqui, tá? Então eles fizeram o acordo que nós só vamos te entregar, mas não vamos te fazer mal nenhum. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, Então eles fizeram a festa: agora nós vamos nos vingar de Sansão. E partiram para 1.000 homens. Partiram para matar Sansão e atacar. Mas o que diz o texto? Olha, porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fio de linhos queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, Então deve ter morrido um jumento lá, e ele, ficou aquele esqueleto dele assim no chão ali, Ele passou a mão naquilo, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou-se aquele lugar Ramat-Leí, e
depois, sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo desse essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e eu cairei nas mãos desses incircuncisos? Porque ele se sentiu fragilizado com uma sede insuportável, e não tinha água ali. Então, o Senhor fendeu a cavidade de que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Hakkore, até o dia de hoje. E agora lá em João capítulo 7, 37, uma passagem de Jesus no Novo Testamento. Olha o que diz. João 7, 37. No seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então a palavra é: quem tem sede, venha a mim e beba. E eu quero meditar com você sobre essas palavras de Jesus, tá? Essa palavra é direcionada a quem tem sede, tá? E esse chamado não é para qualquer um. Porque você pode estar acomodado com a sua vida cristã, de frequentar a igreja, mas você não tem sede, você não tem desejo por Deus. A sua alma não persegue Deus, a sua alma não busca Deus. Você às vezes passa por um religioso acomodadozinho na sua vida e fala que é cristão. Então esse chamado não é para qualquer pessoa, tá? Eu não sei se você entende o que é uma pessoa ser saciada pelo Espírito Santo. É você já teve uma grande sede que você desesperadamente você deseja uma água, e quando você bebe aquela água você se sente saciado. Então o Espírito Santo, ele é literalmente responsável por todas as coisas que existem. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa, ele tem sua vontade. A Bíblia fala que ele nos ensina para não entristecer o Espírito Santo, fala para não resistir o Espírito Santo, né? Jesus falou que ele viria, nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria toda a verdade, porque ele falaria do que era dele. Então o Espírito Santo, ele é literalmente responsável para que coisas existam, para que as circunstâncias mudam. Em Jó está escrito assim, Jó 26, 13: pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão transpassou a serpente veloz. Então toda essa obra de arquitetura do céu, Deus desejou, Jesus, que é o verbo, disse, e o Espírito Santo é que trazia tudo à existência. Então quando Deus disse haja luz, foi debaixo dessa atmosfera do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que no princípio, né, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre esse caos, sobre essa face do abismo. Então quando o verbo dizia haja luz, né, o Espírito Santo trazia tudo aquilo à existência. Então, querido, olha, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, se movia sobre aquele caos, sobre aquela escuridão. E quando Deus fala, o Espírito trazia aquilo à existência. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. E nós estamos na dispensação do Espírito Santo, né? No Velho Testamento, Deus anunciou Jesus Cristo através de simbologia, de animais, de figuras. Vem a época que Jesus vem e implanta a igreja. Quando Jesus volta ao céu, ele fala: olha, eu não vos deixarei órfão, eu deixarei o Espírito Santo, o Consolador, né? Ele vai estar convosco todos os dias. Então, olha, nenhum homem na Bíblia caminhou sem a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuava de uma maneira muito poderosa no Velho Testamento. Ele vinha, pairava sobre a pessoa e agia. Mas agora no Novo Testamento o Espírito Santo habita dentro de nós, ele pode habitar no nosso coração. Por isso nós devemos nos atentar sobre o que é ser cheio, ser saciado pelo Espírito Santo. Então a maior prioridade na igreja do crente deve ser buscar um enchimento do Espírito Santo. E isso é uma luta direta contra a carne, porque o mundo é contra Deus, Satanás é contra Jesus, mas a nossa carne, ela é que milita contra o Espírito.
Não, às vezes não é só em pecado, você às vezes não está em pecado, não está em iniquidade, mas você está preocupado com trabalho, preocupado com lazer, com dinheiro, com tantas outras coisas na tua vida, você não tem tempo para buscar Deus. Você quer conforto, você quer descanso, você quer viagem, você quer curtir, comer do bom e do melhor, e essas coisas não são coisas erradas, são até listas, mas você começa a colocar, né, o Espírito Santo em segundo plano na sua vida. Então, querido, olha, a maior prioridade de qualquer cristão é justamente buscar o enchimento do Espírito Santo. E o crente que não vive fazendo isso, vou dizer para você, pode ser crente, mas tu leva uma vida ruim, tá? E olha, se nem conhece nada, né? Você leva uma vida natural aí, uma vida mas você não consegue viver um sobrenatural de Deus. Então, a presença dele em nós é Deus trabalhando dentro de nós. O Espírito Santo, né, ele é que nos sustenta, ele é que nos guia, ele é que nos dá o entendimento, a revelação da palavra, ele é que nos revela a palavra de Deus. Mas há um ponto especial que Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba, tá? E diz que do seu interior nascerão, fluirão, correrão rios de águas vivas. Então, isso quer dizer que onde o Espírito Santo está fluindo, jorrando, não há morto, não há morte, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa é a palavra do Senhor. Então, isso quer dizer que a mortandade que está às vezes na sua vida, a paralisia que está na sua vida, tá? É sinal de você estar vazio do Espírito Santo. Você não movimenta essas águas vivas dentro de você. Você está vivendo uma vida seca, tá? É tipo aquelas lamparinas que não tem azeite, só fica pondo fogo no pavio, aí fica aquela fumaça fedorenta que arde o nariz. Mas quando ela tem óleo, não, né? Ela vai queimando o óleo, ela não queima o pavio. E a pessoa que está vivendo sem o Espírito Santo, na verdade, ela está se queimando, ela está fazendo um esforço terrível. Tudo para ela é um sacrifício sobrenatural, e aquilo não acrescenta nada, e cada vez mais fraca, mais desanimada. Então, querido, olha, e essa mensagem de Jesus hoje é para direcionar você a uma fonte inesgotável, a fonte que transforma a morte em vida. É impossível ser homem de Deus sem o Espírito Santo. É impossível você ser um crente de verdade, temente a Deus, que honra a Deus mesmo, que expressa Jesus, se você não tiver tomado e se você não for cheio do Espírito Santo. Então, querido, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus é vida. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, né? Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E quando você nota essa história, foi o Espírito Santo que vinha sobre Sansão e ele operava aquelas maravilhas que Deus fazia através da vida dele. E Jesus vem agora aqui em João e diz assim, olha, que esse poder criativo que criou as estrelas, né? Ele não é uma força, ele é uma pessoa, o Espírito Santo, tá? Porque ele é que faz a nossa vida ter sentido espiritual. Mas muitos de nós vivemos no natural, né? No arroz com feijãozinho da vida secular mesmo, o adâmico ali, e não vive no sobrenatural de Deus. Muitas vezes você se emociona quando vê um milagre. Oh, que maravilha, você fica feliz da vida. Quando você ouve às vezes uma palavra profética, você fica maravilhado. Porém, você não se emociona quando estão orando no Espírito em sua casa. Quando está buscando o Espírito Santo, você não tem motivação nenhuma. Você fica, ainda acha que é peso, ainda acha que é fardo. Você não tem uma motivação, tem uma coisa errada dentro de você. Por quê? Tá? Não entendendo que quem usa um profeta e quem faz milagres é o Espírito Santo, tá? E ele quer usar você também. Então, às vezes você se maravilha com as coisas que ele faz, mas não tem uma atenção voltada para ele. Você fica maravilhado com tudo que ele pode fazer, que ele deseja fazer, mas você mesmo, quando ele quer estar presente na tua vida, você não tem esse entendimento. Então Deus está dizendo que se você tem sede, tá? Ele dá esse espírito de poder a você, esse enchimento, né, para te saciar. Então, querido, olha, o Espírito Santo é para os sedentos, tá? E a chave para a presença de Deus é fome. E agora eu quero parar para meditar com você com uma coisa importante, tá? Olha só. Eu estou aqui servindo a Deus, né? Aí eu quero o Espírito Santo. Ó, isso é intelectual. O fato de eu querer o Espírito Santo não quer dizer que eu vou tê-lo. Se eu não tiver uma sede,
que a sede faz você fazer com a água? Não faz você procurar e buscar a água? Se você tiver fome, a fome não faz você buscar e procurar. Então, assim, sabe por que você não busca o Espírito Santo? Porque você não tem fome dele e não tem sede dele. Você está satisfeito, né? Com o seu pezinho molhado. Então, mas o que acontece? Ele não vem sobre mim me encher. Ele não vem sobre mim me encher. Não, ele não faz isso. A Bíblia fala assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos vasos. A Bíblia fala que os nossos corpos são vasos, como sacrifício vivo, santo e agradável. Se eu não chegar com esse vaso, tem 3 dimensões, como sacrifício vivo, tem um sacrifício que é santo e um sacrifício que é agradável. Se eu não chegar, aqui está o vaso, Senhor, enche-me. Aqui está o vaso. Rogo-vos pelas compaixões, que apresenteis os vossos corpos, vossos vasos. Se eu não chegar para apresentar e ficar ali para me encher na presença dele, porque eu só chego quando eu tenho sede. E eu só fico ali quando eu tenho sede, porque quando ele me enche, eu quero mais. Quando ele me dá comida, ele me sacia, eu quero mais. Lá em Salmo 47 diz assim, um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e tuas vagas têm passado sobre mim. Então, às vezes eu estou num abismo de sede. E quando eu me encho do Espírito, que eu fico feliz, né? Cria um abismo maior, porque eu desejo mais dele ainda. Eu desejo mais dele ainda. Eu desejo mais dele ainda. Então, aquilo buscar a presença de Deus, é assim... É maravilhoso, porque quanto mais você tem, mais você quer. E você não fica satisfeito com pouco, você quer ter essa vida, essa comunhão com Deus. E Jesus disse assim, olha, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, tá? Se pedir pão não dá pedra, se pedir peixe não dá serpente, se pedir ovo não vai dar escorpião. Quanto mais vocês que têm fome pedirem ao Espírito Santo. Mas é muito importante, você está me ouvindo aqui, que na hora que eu estou falando aqui, pode ser que isso provoque a tua fome, provoque a tua sede. Mas amanhã, quando você quiser buscar o Senhor, teu cansaço, tuas obrigações, tuas responsabilidades, que tu já te mapeou, seu cérebro já está todo, né, programado para você fazer coisa, aí você vai colocando, você tem sede, mas você vai colocando de lado, porque o Espírito Santo, ele espera. Ele espera a gente, ele não fica correndo atrás, cutucando a gente. Ele espera a gente se achegar. E se você não tiver uma disciplina de vida, de buscar, de se encher, você nunca vai se saciar dessa presença gloriosa. Então, querido, olha, Jesus revela que através de uma necessidade, sede, é que se recebe o Espírito Santo. É você desejar, você querer mesmo, porque você não está satisfeito com essa vida de crente, com essa vida religiosa, com essa vida, né, que só para os outros ver, mas lá no fundo você não carrega a vida do Espírito, a alegria, o gozo no Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça, gozo e paz no Espírito Santo. Você não tem aquele gozo, aquela alegria, aquela paz que Cristo dá. Então, essa é a chave. Jesus falou que é uma necessidade que você tem que ter no seu espírito, que faz você encontrar o Espírito Santo. E no Salmo 42:1 diz assim, olha, Davi dizendo, olha, como a corça anseia pelas correntes das águas, olha, falando de sede, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Olha, ele fala a sede da alma dele, do coração dele. A minha alma tem sede de Deus, está lá no Salmo 42:1, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? Então assim, eu quero ter aquele momento onde eu vou estar sós com ele, que eu quero buscar a face dele, eu quero sentir a presença dele ali naquele lugar. Mas olha, o mundo te roubou de Deus, né? O mundo encheu seu coração de tantas outras prioridades, ainda que não sejam coisas erradas, mas olha, são coisas passageiras. Então, queridos, olha, a Bíblia está cheia de exemplos que somente homens e mulheres que têm sede de Deus é que estariam qualificados para ser cheios da glória e da presença de Deus.
Fique atento se não há sede no seu coração. Não acostume com essa vida cristã, rotineira, religiosa, que está todo mundo vivendo falando que é cristão, mas na verdade não tem uma experiência, não conhece realmente uma experiência pessoal com Deus, não tem isso em suas vidas, tá? Então, querido, olha, Deus, fez Sansão nascer num caos, onde os filisteus dominavam os israelitas, e por 40 anos, ele estava afligindo o povo, até que Deus aparece a uma mulher, que nem nome tem, e chama o esposo de Manoá, que era a mãe de Sansão e o pai dele. Então, ela estava no campo, o Senhor aparece e diz: sei quem és, não disse o nome, mas disse: sei que é estéril, mas vai dar à luz e ter um filho. Deus apareceu àquela mulher: o teu filho será poderoso diante de Deus e começará a livrar Israel. Mas primeiro o anjo identifica o problema: tu és estéril. Porém, isso vai mudar nos próximos meses e você vai conceber. Olha, ele trouxe uma resposta. Então, querido, olha, foi Deus dizendo: olha, eu sei que tu és velha e sei que é estéril, mas essa é a mensagem que vai mudar de dentro para fora a sua vida. Porque o poder de Deus, quando chega, é para mudar alguma coisa, irmã, para transformar as coisas. Você não aceita uma relação com Deus que não está transformando você. Quando você vai ler Bíblia, você está acostumado aí com tudo, com as notícias que está aí. Ah, é assim mesmo, tudo é assim mesmo, a medicina é assim mesmo, a ciência é assim mesmo, o casamento é assim mesmo, a vida é assim, as pessoas são assim mesmo. Mas quando você vai ler a Bíblia, tudo joga a sua fé para cima. Que começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus haja luz. A Bíblia só te põe na visão sobrenatural, na visão espiritual. Ela só te faz ver coisas impossíveis acontecer. E a Bíblia foi escrita para tirar a sua mentalidade dessa pobreza que nós vivemos nesses sistemas seculares, que não vai levar a nada. O máximo que você vai fazer um dia é encontrar uma sepultura para ter que encontrar com Deus. E lá no outro lado, o que vai fazer diferença é aquilo que de Deus ficou dentro de você. Então o que acontece? Esse mundo, tá aí cheio de coisas tomando a sua mente, tomando o seu coração, passando, tá? Então, e Deus vem e manifesta um poder sobrenatural para trazer uma transformação. Então, se você tem uma conexão com Deus, se você fala o nome de Jesus, se você considera um filho de Deus, tem o Espírito Santo, você não pode se conformar com o estado de estagnação da sua vida, porque o Espírito Santo vem para mudar situações, para mudar circunstâncias, e ele vem para mudar essa mulher, uma história de esterilidade, de fracasso, de uma opressão de um outro povo, tá? Então, quando o Espírito Santo aparece, manifesta, ele contacta com a nossa vida, aquilo que você tem sonhado a vida toda vai aparecer diante dos seus olhos, porque ele tem esse poder de fazer. Então, querido, olha, porque nessa noite eu creio que vai haver uma visitação de Deus que vai trazer coisas que estão presas na tua vida, porque Deus quer fazer isso, mas a sua visão não abre, você não entende, você está parado esperando de braço cruzado assim, achando que vai acontecer. Você tem que se chegar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar isso, eu quero mudar essa circunstância, tá? Então o Senhor está dizendo, queridos, que nessa noite a tua circunstância vai mudar. Então, e eu quero dizer também, em nome de Jesus, que toda temporada estéril na tua vida, de esterilidade, de falta de frutificação, vai cair por terra também, em nome de Jesus. Não haverá filhos estéreis, não haverá propósitos estéreis, não haverá sonhos estéreis na sua vida, não haverá ministério estéril na tua vida. Foi por isso que o anjo disse a Maria: olha, porque para Deus nada é impossível. Mas você fica lidando com um Deus poderoso, com a palavra poderosa, e fica aí debaixo desses probleminha comum da vida de todo mundo que não tem Deus, cara. Vive debaixo da mesa. Você tem que reagir, Você lembra quando Gideão estava lá sendo perseguido pelo aquele povo amalequita? Ele, insatisfeito, ele falou: olha, nós somos povo de Deus, nós somos um povo que servimos a Deus, Olha, o que é feito daquelas maravilhas que nos contaram nossos pais, e eu estou aqui vivendo essa miséria. Ele teve uma reação dentro dele, foi aquela reação de dizer: eu não aceito isso, eu quero mudar as circunstâncias da minha vida, da minha família, do meu entorno. Então quando ele fala, o anjo aparece e fala: homem forte e valoroso, porque você vai livrar, Olha, que coisa maravilhosa, porque essa reação você tem que ter dentro de você, essa centelha tem que acender dentro de você. Agora não é você tem que ter essa atitude, mas não é sair fazendo doideira,
doideira, fazendo besteira, não. Aí você parar para começar a ouvir o Espírito Santo, né? Não inventar moda para fazer, não. Senhor, eu estou construindo, eu estou gerando isso aqui dentro de mim. Essa enfermidade vai ter que sumir da minha casa, vai ter que sumir da minha vida. Esse problema vai ter que sumir da minha casa, das minhas circunstâncias, dos meus filhos, do meu casamento, né? Isso vai ter que mudar, porque eu sirvo a um Deus vivo. A tua presença e a tua glória estão na minha vida e está em todo lado das minhas coisas da minha vida. Então eu não aceito viver debaixo do padrão. Eu quero, Senhor, uma mudança. Eu quero transformação, e hoje é uma noite de transformação na sua vida. Então, queridos, olha, ela vai e avisa o seu marido Manoá, dizendo que um homem apareceu a ela. Ela não sabe quem é e nem o seu nome, mas ele disse que vamos ter um filho. Imagina que um dia você acorda e aparece alguém e diz que o problema que você carregava há 20 anos vai acabar. Olha que maravilha, né? Irmãos, pode ter certeza que Deus tem um projeto no coração. E durante todos os seus anos de vida, é para você um dia ver a glória dele, ver a resposta dele, ver a manifestação dele. Você não está vivendo em vão, rapaz. Você não está vivendo em vão, tá? Você está te mantendo vivo aqui porque ele tem esse propósito, porque ele ainda quer se revelar, ele quer mostrar para você quem ele é. Então, querido, olha, que quando Deus dá uma palavra, essa palavra muda o clima, muda matrimônio, tá? E você precisa receber essa palavra viva do Senhor dentro do seu coração. Então ela diz, Manoá, esse menino virá com um propósito, tá? E Manoá fala assim, não acredito nisso não, esse homem tem que aparecer para mim, né? Quero ver quem é esse homem. Então, Manoá ora e o anjo aparece a ele, tá? Ele oferece uma oferta diante de Deus, desce o fogo, né? E recebe aquela oferta. Tá? Manoá lhe pergunta, qual o seu nome, né? O anjo do Senhor responde, por que pergunta pelo meu nome? Que é maravilhoso, que é admirável. Aquela era uma figura do próprio Cristo. Então o que acontece? Há alguém aqui que crê que Deus está a ponto de aparecer-lhe para mudar a história da sua vida hoje? Porque você às vezes costuma vir na igreja todo domingo e isso vira um hábito. E às vezes quando você vem, você já não vem mais com expectativa nenhuma. Você só vem para assistir uma mensagem e ir embora para casa. Mas você não vem com o propósito de receber uma palavra para mudar alguma coisa que está estagnada na tua vida. E Deus está aqui, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas é a nossa abertura, é o nosso coração que ativa, é o meu coração que provoca Deus, cara. É a minha atitude, a minha conexão com a palavra dEle é que provoca Deus. E você tem que abrir seu coração para essas coisas. Então, esse homem passou a vida querendo ter filho. E hoje Deus aparece e vai interromper essa situação. Então quando Manoá o vê, ele diz à sua mulher, mulher, nós vamos morrer porque acabamos de ver a Deus. A mulher diz, eu sei que não vamos morrer porque ele recebeu a tua oferta. E ela sabia, porque no Velho Testamento as pessoas tinham assim, porque Deus falou para Moisés, Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Você fica atrás da fenda, eu vou passar de costas. Então, eles, quando tinham alguma manifestação celestial, eles achavam que era Deus na sua plenitude, então qualquer um que visse poderia correr o risco de morrer. Então que quando ele recebe essa oferta, então a paz. E por outras coisas, né? Ela fala, nós não vamos morrer, pois eu já vejo esse filho dentro da minha barriga. E ela não era nova, não. Então presta atenção quando a unção de Deus chega no lugar, chega na vida, começa a mudar, começa a mexer com tudo que está estagnado. E como é que você lida com o Espírito Santo anos e anos, irmãos? E nada muda, sabe por quê? Está te faltando entendimento, está te faltando uma atitude. Então, querido, olha, essa mulher falou, olha, não vamos morrer, porque esse sonho está vivo dentro de mim. Quem tem sonhos aí, diga amém. Levanta a sua mão, olha. Então diga para o seu vizinho assim, olha, você não morrerá até que veja o que foi dito pela boca de Deus na sua vida. Fala para ele aí. Fala, você tem que ver esse sonho realizado. Fala, isso é a palavra do Senhor, tá? Então, olha, não vai ter problema que te mate, não há pressão que vai te matar, não há câncer que vai te matar, não há angústia que vai te matar, não há vício que vai te matar, né? Até que você veja cumprido o propósito de Deus na sua vida. E não há diabo que vai deter a obra que Deus tem para você. Então, ó, Satanás odeia as pessoas que creem no nome de Jesus, tá? Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. E aí nasce Sansão, né? Deus começa a dar vitória a Israel através de um ventre estéril. E gozado que Deus é maravilhoso, porque sempre quando Deus vai intervir,
ele sempre opera fora do que é natural e do que é humano. Quando ele quis levantar, né, e Abraão tivesse o filho, ele tinha mais de 100 anos, a mulher estéril, Deus deu o filho, era uma pessoa que não era para existir, Deus traz a existência para um propósito. Você pega agora Sansão, era uma pessoa que não era para existir, Deus traz a existência para um propósito. Você vai João Batista, a mãe dele já era velha, estéril também. Então Deus traz João Batista para um propósito. Maria, a mãe de Jesus, né? Ela era virgem ainda, não era casada, então ela é grávida pelo Espírito Santo. Deus faz de forma sobrenatural. Deus vai mostrar para a humanidade, para o homem: olha, vocês quando lidar comigo, vocês têm que me ver como eu sou. Vocês têm que entender, né, o que eu posso fazer na vida de vocês. Deus não está se exibindo para dar show, não. Ele quer se revelar a você. Então, querido, olha, diz aí que o povo de Judá amarra Sansão e o entrega aos filisteus. Tá? Eram 1000 homens filisteus cheios de armadura. Quando eles viram Sansão amarrado, eles começaram a festejar. Vamos agora, né? Pegamos ele e tal. Eles viram que estava fácil, mas o Espírito de Deus ainda não havia chegado. Fala comigo, Espírito de Deus, fala. Fala, Espírito Santo de Deus, fala. Espírito da santidade do meu Deus, fala. Espírito da glória do meu Deus, fala. Espírito da ressurreição de Jesus Cristo. Este é o Espírito Santo. Ele está aqui, ele habita em você, tá? Olha, eles viram que estava fácil. Não, agora, né? Mas o Espírito Santo ainda não havia se manifestado. Eu quero dizer para você que o teu inimigo só ri de você, tá? Até que o Espírito Santo de Deus chegue, porque quando chegar ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então, diz que quando o Espírito Santo toma Sansão, as cordas que prendiam se soltaram e ele agarrou aquela queixada, né? E rodava um braço assim que só ia cair no inimigo para tudo quanto é lado, com armadura e tudo. Devia ter muito sangue naquela queixada. Então, ele com uma queixada, a Bíblia diz que ele matou 1000 soldados, tá? Ele livra a vida, né? E Deus lhe dá uma grande vitória nesse momento ali, tá? O que me atrai aqui agora não é só a vitória de Sansão. Por quê? Mas que o Espírito Santo veio sobre ele e lhe deu habilidades sobrenaturais. Eu te falei quando esse templo está de pé aqui, eu sei que era o Espírito Santo me conduzindo a cada dia. Tá? Me dando orientação em todos os sentidos da vida. Fora as vitórias que Deus dá na vida dos crentes, que eu conheço na vida de muitas pessoas. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe habilidades sobrenaturais. Tá? Olha o texto. Quando Sansão tem essa vitória, ele se alegra e diz: uau, Deus me deu vitória. Onde eu tinha que cair, agora eu estou de pé. Sansão disse: hoje era o dia da minha morte, mas os meus inimigos caíram, porque o Espírito Santo apareceu. Deus interferiu, tá? E ele diz: Deus tem me dado vitória. Eu não sei qual tem sido a sua linguagem dentro da sua casa. Se é de derrota ou de fracasso, tá? Mas eu creio que Deus nessa noite vai desatar e vai te dar a vitória sobre a sua vida. Presta atenção, tá? Ele com as mãos ensanguentadas, com a queixada do burro na mão, tá? Ele está cansadíssimo porque acabou de ter uma grande vitória. Mas agora eu vou te dar a chave. Isso aqui que eu quero que você medite agora, tá? Porque agora apareceu um problema pior que os filisteus. Grande vitória, eu venci os inimigos tudo. Ele tem sede. E uma sede mortal. E está no meio de um deserto. E ele dá conta que a vitória poderia ser reduzida a nada se ele não bebesse água. Ele agora entende que necessita mais do que uma vitória. Ele necessita de um milagre
porque o que os filisteus não fizeram, a falta d'água iria fazer. Sansão cai de joelho e ele grita ao Deus que lhe chamou à existência: Deus meu, vai me deixar morrer de sede? Me livraste dos filisteus e agora está me matando de sede, eu tenho sede. Diz a palavra que Deus respondeu e abriu uma fonte e disse: bebe. Tá? Vai seguir bebendo e alimentando, porque eu tenho muitas vitórias para te dar. Sansão gritou e entendeu que necessitava de água para seguir desfrutando da vitória. O que eu aprendo aqui é o que exatamente acontece conosco, tá? Todas as vezes que você tiver uma vitória na tua vida, pode contar, um sonho aí profissional, empresarial, financeiro, de relacionamento, conquistas na sua vida, presta atenção aqui, tá? Elas vão provocar fome de Deus e sede de estar na presença de Deus. Se as vitórias que você está tendo não te dão fome e sede de buscar a Deus, então você não entendeu sua vitória. E vou te dizer uma coisa: se você não aprender a beber de Deus depois de qualquer vitória, seja qualquer pessoa, você vai perder a vitória que você conquistou, porque a sede vai te matar. Se você não aprender, você não vai nem gerir, nem desfrutar, tá? Se você não aprender a beber de Deus, estou feliz, né? Casei. Aí você vai vivendo a tua vida, né? Mas você não busca Deus, tá? Daqui a pouco teu coração começa a entrar em rebeldia contra o teu cônjuge. Começa a entrar aí começa problema de um lado do outro. Na empresa, você está trabalhando, está indo bem, você não busca Deus. Você não sacia aquela sede de Deus que você tem. Aquilo começa a virar um inferno na tua vida, tá? E por isso que eu falo, se você não bebe, se você não busca Deus, tudo quanto é bênção que você receber, você vai enjoar dela. Você lembra que você falou assim: eu estou doido para ter esse emprego, para trabalhar aqui nessa empresa, passei no concurso, glória a Deus, né? Aí depois começa a meter o pau no governo, no patrão, falar que o salário está ruim, que eu quero sair disso aqui. Eu quero casar com fulano. Mas que casamento, como é que está o casamento agora, né? Eu quero ter filho. Que bênção, Deus me deu meu filho. Aí daqui uns dias, isso me dá problema, eu não estou aguentando isso mais não. Quero dizer para você, se você não estiver bebendo da água da vida, se você não estiver saciando sua sede em Deus, as bênçãos que você está, meu filho, vão resolver um peso na sua vida. Até para você viver, para você sustentar, para você gerir aquilo e desfrutar daquilo ali. Então, querido, olha, cada vitória em sua vida provocará mais ânimo, mais desejo de estar na presença de Deus. Eu não sei o quanto você está sedento, tá? Então, mas você tem que ter um desespero pela presença de Deus. Se você não tiver um desespero, uma fome, uma sede para buscar o Espírito Santo, buscar Deus, você não vai fazer não. Porque o que faz você fazer um jejum é se você estiver desesperado para buscar Deus. O que vai fazer você levantar de cama de madrugada para orar na madrugada é se você estiver desesperado para encontrar com o Espírito Santo, tiver uma fome de estar com Ele ali. Você vai estar aqui no serviço de Deus, você está desesperado para o Espírito Santo usar você. Mas você não ativou o piloto automático na sua vida, né? E vai normal no piloto automático. E não está satisfazendo você, nem a Deus o estilo de vida que você está fazendo. Então, queridos, olha, nós temos que ser desesperados para satisfazer a nossa vida, ter uma comunhão, ter um enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Então, querido, olha, sempre que isso acontece, assim que nós conquistamos vitórias, coisas grandes na vida, tá? Logo depois de uma grande vitória, a gente se sente vazio, porque alcançou. Aí agora? E o perigo é esse vazio. Eu quis isso, quis aquilo, conquistei isso, alcancei aquilo, tal. Luta, depois vem o vazio. Às vezes a gente vai pregar num lugar, busca a presença de Deus, ora, chega lá, Deus opera, maravilha, né? E quando você sai dali daquele culto, você está vazio. Você sente um vazio. Esse vazio fala dessa sede, que está na hora de repor a água.
de repor o pão, a comida. Preste atenção. E se você não souber lidar com isso, você tende a perder as suas conquistas. Tudo começa a vazar no meio da sua mão. Porque a Bíblia fala que o Senhor é que nos dá força para adquirir riquezas. Fala que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Mas é porque o Senhor está com a gente. Então, querido, olha, você se sente vazio depois de uma vitória. Aí você não entende. Porque nada no mundo vai satisfazer você. Pode olhar as maiores autoridades do Brasil hoje está tudo em luta, tudo em dificuldade aí. Ó. O que se adiantou? O que satisfez o quê? Estão tudo vivendo um inferno. Conquistaram, estão. E agora, né, um vazio na vida que não está dando em nada. E a morte chegando para bater na porta. E o que você fez? O que você construiu para ver na sua vida? Então, querido, olha. Por que essa fraqueza então, Senhor, depois de uma vitória? Por que esse vazio, Senhor, depois dessas tão grandes conquistas que o Senhor me deu? Eu devia estar cheio de gozo, rejubilando. E aí Deus diz assim, olha, você deve me dar graças por causa dessa tua necessidade interior. Por que, Senhor? Senão essa tua vitória vai te matar. Essa tua vitória vai te matar e vai destruir tudo que você tem, que você conquistou. Esse vazio é para que você me busque. Esse vazio é para que você venha beber de mim, para que você venha receber de mim. Para que as coisas da tua vida não virem um fardo, virem um peso na tua vida. Porque agora você vai ter, quando vê uma fonte, tem que dobrar os joelhos para beber. Isso fala da sua vida de oração, no seu secreto com Deus em particular. E aí a gente entende porque que cada vitória me dá mais sede. Setembro, praticamente esse templo aqui está construído. Eu estou sentindo uma fome, uma sede de Deus muito grande. Porque eu não posso. Isso aqui não é troféu para se levantar. E a igreja vai ter que beber. Você também vai ter que beber. Nós chegamos num ponto onde a sede vai ser maior. E você vai ter que aprender a buscar o Senhor para a grande obra que Deus quer fazer aqui nesse lugar. Então, querido, olha, cada vitória me deixa com mais sede. Que cada vitória me conduza a dar mais glórias a Deus. Sansão tinha matado 1000 homens, mas logo deu conta que era tão fraco que a falta d'água podia matá-lo. Senhor, tu me livraste dos filisteus, agora dá-me água, Senhor. Dá-me água. E fez ele invocar e buscar a Deus. Fez ele buscar o Senhor. Então, quando esse vazio que às vezes você sente na vida, apesar de você ser tudo, sendo pobre ou rico, você sente isso. Você tem que aprender e beber na fonte. Você tem que buscar, você tem que aprender a clamar a Deus, tá? Dá-me água, Senhor, tá? E Deus fala, eu sou o que faço isso para que saibas que sem mim nada você pode fazer. É você dizer assim, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. E ele fala, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Não é na hora que tu está comemorando, nem na hora que tu está achando que tu é alguma coisa. Então, querido, olha, e sede dá aquele sentimento de fraqueza mesmo. A gente fica impotente, totalmente vulnerável, né? E o que a gente faz? A gente aprende a se render nas mãos de Deus, nos braços de Deus. Sabe, e ficar ali esperando a próxima direção dele. Então, querido, olha, há certas debilidades que são necessárias, porque elas que te fazem caminhar de joelhos na vida. Tá? Por isso, Davi nunca deixou de depender de Deus. Ele não fez como Salomão, o filho dele. Tá? Sempre que os inimigos iam afligir, Davi eles queriam matar Davi, então Davi colocava o joelho no chão, bebendo de Deus, se fortalecendo em Deus. Você pega Salomão, que nunca enfrentou uma batalha grande lá, não teve tantos problemas de guerra, só tinha riqueza lá e glória, né? No fim da vida dele acabou se prostrando diante de ídolo. Então você começa a aprender a dar glória a Deus por aqueles que te perseguem, pelos teus problemas que te afligem agora, tá? Porque Deus vai usar essa circunstância para levar a ter uma dependência da sua presença.
Então, escute-me. Sabe como é que se chama aquele lugar onde aquela fonte se abriu? Deus lhe deu a força de vencer 1000 homens, mas lhe deu a necessidade, de você clamar. Deus não deu o que você pediu, mas te deu o que Ele crê que você necessita. Porque se Deus desse tudo o que precisa, você não estaria prostrado diante dEle. Agora você entende porque lhe falta água. Deus quer te atrair à mina, quer te atrair à fonte, quer te atrair à mesa dEle. E você tem resistido porque você tem outras prioridades. Então, a minha vida não está boa, é porque você tem sede, porque você tem fome e você não se chega para beber e não se achega para comer. Você está aí confiando no sistema, no dinheiro, nos seus planos, tá? E agora você entende por que te falta água, tá? É Deus te direcionando a depender dEle no Espírito Santo. E às vezes Deus não te ouve todas as vezes, porque você tem um caráter furtivo. Se você recebe uma bênção, você tem tendência de se afastar dEle. E às vezes Ele fica mantendo você ali aos pés dEle. Você nunca pode parar de clamar ao seu Pai, tá? Então, sempre querendo ser saciado por Deus. No lugar onde isso aconteceu, levou o nome de En-Hakor, que significa fonte do clamor. Fonte do clamor. Água que vem porque clamo. Água que vem. Isso só é possível quando nós buscamos o Espírito Santo. Fonte do clamor. Então, querido, olha, há clamores que abrem fontes. Fala para o teu irmão, há clamor que abre fonte, fala. Fala, há clamor que abre fonte, fala para ele. E eu espero que você entenda isso espiritualmente. E vou te dizer, uma das coisas que mais tem também ocupado a mente das pessoas é esse espírito de solidão que as pessoas estão vivendo atrás de relacionamentos. Isso passa a guiar a vida da pessoa, que ela não tem olho para outra coisa. É dinheiro e parceiro. A pessoa só vive por conta dessas coisas assim e não tem condição assim de parar, um silêncio no coração para ter uma paz, para buscar a Deus, se realizar em Deus, se saciar em Deus. E sai pegando qualquer coisa que aparece na frente. E num ano já tentou com 10 pessoas, com 20, com 30. Nos 10 anos já foi mais de 50 e não deu em nada. Porque não espera em Deus, não vai beber da fonte, né? Um sedento, né, de Deus procurando com outro sedento de Deus. E nenhum sabe onde vai beber. Quando junta os dois, a tragédia. Então ninguém sabe beber de Deus. Ninguém sabe se satisfazer em Deus. E quem não está realizado consigo mesmo, como é que vai realizar alguém? Então, queridos, olha... Sansão viu o seu cansaço e gritou: Senhor, não me deixe morrer. E tem gente aqui hoje que está naquele limite, já está gritando: Senhor, interfere na minha vida. Muda essa situação, Senhor, eu não aguento mais. E é para você que Deus está dando essa palavra hoje aqui. Então, olha, para que abra fontes na sua casa, na sua vida. Fontes de milagres, fontes de cura, fontes de prosperidade. A sua vida mudar o rumo, outro ciclo de vida, tá? Então, querido, olha, eu profetizo aqui em nome de Jesus, que nesses dias o seu clamor a Deus começará a abrir fontes frescas para a sua casa e para a sua vida. Haverá água em fartura, em abundância, haverá a presença de Deus e fluir do Espírito Santo. E diz a Bíblia que quando ele bebeu, ele ficou fortalecido. Então as vitórias sempre nos deixarão cansados ao ponto de morrer. Por isso deves entender que teu maior chamado é estar dependente de Deus constantemente. Porque tem vitórias que se você não for a Deus, você vai morrer com ela. Tem gente que são um fracasso no êxito e tem outros que são exitosos no fracasso. Quando não era ninguém, era humilde, sensível ao Espírito Santo, era espiritual, ia nos cultos, na oração, liderava uma célula, um lar de paz. Deus lhe dá trabalho, dinheiro, casa, agora fica em casa assistindo filme, de vez em quando um culto pela internet. Só sabem ser espirituais e obedientes quando não tem nada.
E Deus não quer que sejamos assim. Deus quer que em cada vitória nós estejamos sempre à fonte. Que em cada vitória nós dobremos os joelhos para beber mais do Espírito Santo. Porque essa água, essa conexão com o Espírito Santo que vai te dar sabedoria para você gerir seus negócios, o que Deus te dá orientação, tá? Então nós somos feitos e formados para nós dependermos somente de Deus. Por isso tem bens, dinheiro, posse, mas temos que depender só de Deus. Querido, olha, é uma noite de reflexão, porque eu sei que todos estão pedindo bênçãos a Deus, prosperidade a Deus, mas você tem que ter muito cuidado, porque se você pede e você não sabe ter um relacionamento com Deus, essas coisas vão ser espinho na sua carne, vão ser espinho na sua vida, vão trazer fadiga, né? Então, queridos, olha, tem vitórias que te afastam de Deus por você não saber manejar esse nível de êxito. Ela te afasta de Deus por você não saber manejar esse nível de êxito. Quando alcança, ele acha que merece, que conquistou isso, tá? Exitoso é quem segue buscando a Deus, independente do que tem ou não tem. Seja o que você for, conquiste o que conquistar. Olha, meu relacionamento com Deus não muda, minha busca com Deus não muda. Eu posso ter dinheiro, conquistar isso, estar em todo lugar fazendo isso aqui. Isso tudo para mim é lixo. Deus é a prioridade na minha vida. É como o salmista disse: Senhor, a quem tenho eu além de ti? A quem tenho eu além de ti? E eu faço agora, olha, vou apelar para você aí que mais ou menos, tem 60 anos para mais, que é a idade que eu estou. Você já fez tudo que tinha que fazer na vida, né? Trabalhou, criou família. Meu irmão, a única coisa que vai ter sentido na vida para você agora, dos 60 anos para frente, até você morrer, é para você buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, cara. O que mais você vai fazer? O que tem mais para você inventar moda? Hein? O que tem mais para você inventar na vida, cara? E bom, feliz aqueles que conhecem isso com 20 anos, com 25, com 30. E vão ser muito abençoados na vida, em todos os aspectos da vida. Você está com 55 anos inventando o quê? Presta atenção. É para você buscar Deus agora, você dedicar. A velhice é um tempo que Deus traz para ver se o homem cria juízo. Aqueles que não morreram antes, né? Mas se você chegou na velhice, meu filho, é um tempo de sossego. Você tem que estar livre dessas concupiscências sexuais já na sua velhice, né? Ficando esses retardados aí, ó, promíscuo, pornográfico, entendendo? Já era para você ter amadurecido na sua vida, cara. E fica aí com essas coisas. E a sua alma está indo para o brejo. Você tem que buscar Deus. Então a idade tem que te trazer maturidade, tem que te trazer firmeza e estabelecer seu relacionamento com Deus. Porque tu vai para a cova e tu vai ter um encontro lá do outro lado com juízo. Quando eu fiz meus 60 anos, eu falei: Senhor, não tem coisa mais importante mais na vida para eu fazer não, eu só tenho que viver para ti mesmo agora, porque, né? Meu sonho era ter meus filhos, ter minha casa, né? Encaminhar meus filhos, ter minha família ali, e aquilo das bênçãos que Deus me deu. Eu vou inventar moda agora? Não vou inventar mais moda. Então Deus me deu uma oportunidade, e eu quero pegar esses dias que me faltam para viver com sabedoria. Ele fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos corações sábios. Então tem gente aí que, né, na hora de descansar, arruma uma tribulação para viver. Então, querido, olha, seja o que você for, conquiste o que conquistar, mas não deixe de voltar a beber para a fonte. A fonte está aberta e é o Espírito Santo de Deus. E o texto diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem três coisas que Jesus disse aqui: venha a mim com sede, e com fé eu te darei o Espírito Santo. Jesus usa uma necessidade do corpo para ilustrar uma necessidade da alma, o Espírito, tá? O Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Se você é cristão mesmo, crê em Jesus, você tem que buscar o Espírito Santo, porque você não tem conexão com Jesus sem o Espírito Santo.
Você não tem conexão com o Pai nem com o Filho sem o Espírito Santo. Jesus foi para o céu, assentou-se à direita do Pai, está lá. Está aí o Espírito Santo. Ele falará do que é meu, vos ensinará todas as coisas, vos guiará a toda a verdade. Você botou o Espírito Santo de lado e está tocando sua vidinha aí. Então, você precisa acordar, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Então, ao que tem sede, não é para o diácono, não é para o pastor Gilmar somente, né? Não é para um pregador, tá? Um professor que tem chamada. É para quem tem sede. Para quem tem sede. Qualquer um de nós pode ter essa sede. E você tem que zelar por isso. Se não tem, começa a buscar. Senhor, me dá fome e sede por ti, Deus. Me dá fome e sede por ti, tá? Isso não é uma opção, isso é uma necessidade. Opção é quando você tem duas casas, vende uma e tem outra opção para ir para outra. Isso é opção. Necessidade, ninguém pode fazer nada por você. Tipo urinar, comer, dormir. Então, você tem necessidade de buscar o Espírito Santo se você diz que é cristão, que você é um crente, tá? E Jesus diz que isso é individual. O Espírito Santo está aqui nessa noite, tá? E se tiver alguém que tem sede aqui, você pode se fartar dele, tá? Algo grita dentro de você que você tem essa necessidade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Então, queridos, tá? Nessa noite, essa fonte abre para quem é sedento. Os que têm essa necessidade do Espírito Santo. Você está aí tentando explicação, por que a vida não está legal, por que está difícil, por que você está assim desanimado, desmotivado, porque você perdeu a conexão com Ele. Você perdeu a capacidade de beber dessa fonte. Quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem a mim e bebe, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. E quando você tem sede, nada te para. Nem cansaço, tá? Nem sono. Quando você quer satisfazer uma necessidade, nada impede você. E quando se diz a Deus, é um anelo de Deus que você tem no coração. É paixão, é amor por Jesus dentro do seu coração. É porque você o ama. É porque você o ama. E Jesus sabe ver quem realmente tem um coração que arde por Ele. Um coração que arde por Ele. Um coração que o deseja. Olha, a gente sabe aqueles amigos que gostam da gente, né? Deus sabe aqueles filhos que amam estar com Ele. Embora Ele ama a todos. É a mesma coisa, você tem vários filhos dentro de casa. Você tem uns filhos que é mais chegado a você como pai. Tem uns que não te dá nem confiança, né? Então assim, Deus vê essas coisas também. Aquele que se achega mais, tem mais do pai. Aquele que gosta de desfrutar mais da presença do pai, de momentos com o pai, desfruta mais. E assim também o nosso relacionamento com Deus. E eu sei, Deus quer tirar esse fardo pesado dos seus ombros. Essa vida ruim que você está vivendo. Esse pavio seco queimando aí, só fazendo fumaça que arde o nariz. Ele quer que o óleo do Espírito Santo encharque sua vida. Você tenha paz. Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ah, vós que tem sede, vinde a mim e beba. Ele diz, ah, vós que tem sede, vinde a mim e beba. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Levante as suas mãos assim. Diz, Espírito Santo, eu estou aberto. Peça perdão a Ele primeiro que você tem negligenciado. Fala, Espírito Santo, eu tenho te negligenciado. Eu estou vivendo como se o Senhor não existisse. E eu sei da tua luta por mim, pela minha vida, pela minha alma. E eu muitas vezes tenho entristecido o teu coração. Não busque o Espírito Santo sem primeiro fazer uma oração de arrependimento, de conserto com Ele.
Não é levantar a mão, você vê, não, né? Reconheça algumas coisas na sua vida, sabe, que está te que tá te roubando dele, tá te furtando dele, sabe. Eu aprendi que quando eu vou buscar o Espírito Santo, eu faço um check-up no meu coração, eu falo tudo para ele, as coisas que eu tenho entristecido ele, eu peço perdão para ele, eu falo de um propósito novo na minha alma, no meu coração, que eu não posso viver sem ele, sabe, a minha carne tenta me afastar dele. E eu sei que essa palavra é tudo o que você precisa para ter uma vida. Você está aí vivendo angústia, depressão, é isso. Estresse, é isso. Cansaço. Olha, doença está aparecendo no seu corpo. A Bíblia fala que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você, esse mesmo Espírito vivificará o teu corpo mortal. Olha, mas você não ativa essas águas dentro de você. Você não ativa essas águas. Você não faz essa fonte fluir, essa fonte jorrar. E o Espírito Santo, o desejo que ele tem de ter você com ele, na intimidade de um relacionamento. Esse é o momento seu com Deus aqui. Aleluia. Você está fazendo uma oração de amor, de declaração para Ele. Não é nada pesado, porque eu sei que no fundo você o ama, mas você não atenta para isso. Eu sei que no fundo você o quer, você o deseja. Você só não chega para beber, porque está te faltando a sede. Você tem o conhecimento. Oh, aleluia, Senhor. Eleva sua voz e começa a orar a Deus agora. Levanta uma oração congregacional aqui, igreja. Os homens de Deus aí, ó, os homens de Deus. Sacerdote é que puxava os homens é que puxam oração na igreja. É homem, tá? O sacerdote da casa, o sacerdote do lar. Faz-me beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. De bandores charamanchuri clara basure barabarabarabarabaras. Você que ora em línguas estranhas, começa a agitar essas águas dentro do seu coração.
Você que já tem o dom de línguas, começa a orar em línguas. Águas que curam e limpam. Oh, aleluia. À medida que você está clamando aí, ó, você está bebendo, você está se enchendo. Vai se enchendo. Se encha. Beba, beba. Transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Não resista ao Espírito. Invoca, invoca-me, clama-me, e eu te responderei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabem. Fonte de águas vivas. Quero beber, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. O Espírito Santo, ele é suave. Você começa a clamar, tá? Ele chega devagar na tua vida, vai envolvendo o seu coração. Aleluia. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Exaltado és, santo, santo pra sempre. E quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Diga aquele que é livre.
Louvado é o teu nome, Jesus. Olha, você que ouviu a palavra de Deus, volte à igreja para você aprender mais de Jesus. Porque aqui nós te ensinamos a palavra de Deus tal como ela é, pura, sem mistura, sem contaminação, tá? E você, olha, que está aí, sabe que precisa se aproximar mais de Deus, comece a separar esse tempo no seu secreto com Deus, você beber dessas águas, desses rios, né? Quando você, no seu secreto ali, você ajoelha no seu quarto, na sua madrugada, tira um tempo ali de qualidade com Deus, não é esse negocinho de 5 minutinhos de oração, 10 minutos, isso não resolve nada não, irmão. E eu vou te falar outra coisa, eu começo a buscar Deus hoje, se eu parar amanhã, meu irmão, eu volto à minha vidinha, eu tenho que beber sempre, sabe? Como que eu amo uma pessoa, gosto dela, e eu só vejo ela de mês em mês, eu passando do lado dela o tempo todo. Então Deus não aceita menos do que isso. Você tem que buscar Deus todos os dias da sua vida, sabe? Ele é a tua força, é a tua fortaleza, sabe? Igual o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde que me virá o socorro? Por que ele olhava para os montes? Porque todo mundo levantava ídolos nos montes. Falei, não vai vir. Ele falou, meu socorro vem do Senhor, quem fez os montes, quem fez os céus, quem fez a terra. Então, Deus, você tem que buscar Deus. A humanidade parou, não está buscando Deus. O Deus deles é o dinheiro. É dinheiro, é sexo, é prazer, sabe? E para a carne isso é maravilhoso. Mas seu espírito está morrendo. E você precisa buscar Deus, porque é a tua alma que está em jogo. É a tua salvação, é a tua eternidade. Não se deixe enganar. Que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana na presença de Deus. E quinta-feira nós vamos estar aqui num culto do Espírito Santo aqui, ó, com muita glória e muito poder aqui. Que Deus te abençoe. Ó, o bistrô está aberto lá também, tem janta lá, tem muita coisa lá para você nessa noite.